Olá, o meu nome é Cecília. Sou da Evangelização do Centro dos Humildes. Hoje eu vou falar sobre o poema Esperança, de Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier. Reparaos da esperança, sempre viva, sempre acesa, fugindo sem descansar na bênção da natureza. A terra aguarda a semente, e a semente a floração, para a vitória do fruto. Que virá na primavera, assim também no caminho. Se o pó da mágoa te alcança, não te mergulhe na queixa. E não perca a confiança. Há vozes da experiência, na dor que te dilacera. Diz a vida, ama e confia. Diz o tempo, espera, espera. Diz para quem cala, Deus fala. Ensina velho rifão. Espera com Deus, que o tempo é o mestre do coração. Estimadas irmãs, estimados irmãos espíritas, amigas e amigos que estão conectados no canal do IC no YouTube, um fraternal boa noite. Rogando ao Senhor Jesus Cristo, o excelente Filho de Deus, que nos envolva em suas emanações de paz. A nossa 8ª jornada encontra-se na sua 2ª noite, com o tema central, Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vai fazer a nossa harmonização nessa noite é uma estrela que brilha muito, levando aos 4 cantos no nosso país a sua bela voz, o seu repertório seletivo, e ela vai nesta noite nos brindar com as suas doces melodias, fazendo o nosso momento musical. Convidamos a nossa querida Andréa Bien. Olá, amigos do Centro Espírita dos Humildes. É com muita alegria que eu participo com vocês dessa 8ª jornada do Centro Espírita dos Humildes, agradecendo ao convite da Rita, a Edna, muito alegre de estar com vocês, a minha gratidão mais uma vez, dizendo que eu estou morrendo de saudade de Itabuna e não vejo a hora de estar aí com todos vocês. Para a noite de hoje, o tema é No Mundo Terás Aflições. É um tema bastante interessante e a gente sabe que as aflições elas fazem parte mesmo, né, da nossa caminhada, porque são os desafios para o nosso aprendizado. Então eu escolhi para fazer algumas canções que talvez possam abrir a nossa mente um pouquinho para a palestra que vem a seguir, do Simão Pedro, para a gente já pensar um pouquinho, né? Ter um olhar um pouquinho para nós aí. Então eu escolhi a canção linda de Carlos Gomes, Quem Sabe, que é uma canção que fala dos pensamentos, por onde andam os seus pensamentos. Então, aonde estão ligados os seus pensamentos? Nos últimos tempos, quais pensamentos são esses? São pensamentos que estão sempre ligados às aflições, às coisas ruins, às dificuldades, às preocupações, ou a gente está conseguindo manter pensamentos mais positivos, pensamentos mais alegres, porque o pensamento ele dita muito do nosso humor, do nosso astral. Então vamos pensar um pouquinho a respeito e cantem comigo essa linda canção desse grande compositor brasileiro Carlos Gomes, e a letra é de Bittencourt Sampaio. Onde irá o teu pensamento?
esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, sem temer teu pensamento. Minha alma toda devora na saudade. Agro tormento. Então vamos pensar aonde a gente está jogando toda a nossa energia, quais pensamentos são esses? A próxima canção que eu escolhi também é uma canção para a gente pensar um pouquinho, já que o tema é tão significativo no sentido que diz: no mundo tereis aflições, e a gente vem passando por uma situação tão difícil com essa pandemia, com tudo que vem acontecendo no mundo, para a gente pensar um pouquinho em nós, olhar um pouquinho para dentro, fazer uma caçada interna, porque é só através dessa caçada interior, deste olhar, que a gente vai trabalhar o nosso autoconhecimento, a reforma íntima, que é tão importante para a gente entender melhor essas aflições, aceitar melhor todos os desafios que a vida traz para nós e daí tirar muito aprendizado e alegrias também. Então, cantem comigo essa canção. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz. De mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer o medo, abrir no peito a força numa procura. Descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer o abrir no peito a força numa procura, fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o
A canção fala da mata escura e às vezes a vida da gente está assim, que você olha e não vê uma luz, mas sempre tem uma luz no fim do túnel. A canção fala do medo, do quão esse medo pode ser paralisador, do quão a gente precisa enfrentar tudo isso. Mas a canção deixa claro, é um lugar que a gente consegue chegar assim. Eu, caçador de mim. Andréa, muito obrigada mais uma vez. Você nos trouxe momentos íntimos de muita harmonização mesmo, tudo que nós estamos precisando nesse momento, com a boa música, com essa sua energia boa, positiva. Muito obrigada por aceitar mais uma vez o convite de Tabuna através do Centro Espírita dos Humildes. Jesus a abençoe sempre. Agora vamos orar. Senhor Jesus, o maior dos psicoterapeutas que o mundo já conheceu, unimos o nosso pensamento ao teu, sempre na condição de necessitados, que somos todos do teu auxílio. Nesses instantes em que estamos compartilhando dessas tertúlias evangélicas, rogamos que nos abençoe. Derrame sobre nós as tuas messes de amor e de bondade. Mas essa rogativa será mais especial ainda, para que o Senhor possa lançar as tuas bênçãos a esse teu peregrino, que vem levando as palavras do teu Evangelho para tantos corações. Permite que seus guias espirituais se utilizem dos canais mediúnicos para que ele possa abordar a temática da noite, envolvido pelas vibrações mais carinhosas que todos nós podemos expressar. Permite-nos, Jesus, que em teu nome, que em nome de Deus, em nome da doçura maternal de Maria de Nazaré, e com a aquiescência da espiritualidade superior, possamos iniciar o nosso encontro da noite de hoje, rogando paz para todos nós. O tema da noite será No Mundo Tereis Aflições. A palestra será proferida pelo nosso irmão Simão Pedro Lima, que é coordenador dos departamentos de Educação Doutrinária e de Orientação para Assuntos da Mediunidade. Ele desempenha essa tarefa na Sociedade Espírita Casa do Caminho, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Simão Pedro é frequentemente convidado para participar de congressos, simpósios, ministrar seminários, proferir palestras e vem destacando-se como um dos grandes propagadores do pensamento espírita do Brasil e no exterior. Atualmente, ele é membro do Conselho Regional Espírita do Alto Paranaíba, também em Minas Gerais. Ele é professor universitário e historiador, pós-graduado em Educação Superior, também com mestrado. Passamos a palavra a Simão Pedro. Boa noite. Agradeço o convite feito, né, pela Ana para estar aqui nessa 8ª jornada do Centro Espírita dos Humildes,
né, aqui, vamos dizer assim, já que virtualmente estou presente aqui em Itabuna, né, na Bahia, na cidade que eu estive já faz algum tempo, né, presencialmente, fazendo palestras. E é com alegria que estamos aqui, que estou aqui, para conversar um pouco, alguns minutos, sobre essa proposta que nos foi trazida como tema, como assunto: no mundo tereis aflições. É uma frase interessante, uma frase dita por Jesus, que o evangelista João grafou lá no seu evangelho, no capítulo 16. E ali nesse capítulo 16, que Jesus traz diversas orientações, onde Jesus fala da vinda do Consolador, onde Jesus fala da necessidade de acreditarmos nas suas palavras, onde ele fala do reforço do amor a ele, né? Um capítulo riquíssimo. Aliás, os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João são primorosos, né? Porque são momentos, por assim dizer, sensíveis com Jesus. E nesse capítulo 16, já mais ao final, Jesus diz o seguinte: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa foi a frase de Jesus. Foi essa a forma que Jesus encontrou para nos chamar a atenção para um aspecto sobre a paz e o aspecto das aflições. É interessante nós refletirmos primeiro quando ele disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Paz em Jesus. Vejam, para que em mim tenhais paz. Quando ele diz em mim tenhais paz, de certa forma ele nos relembra uma outra frase que ele havia dito, quando ele nos fala: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, mas não vô-la dou como o mundo a dá. Quando Jesus diz isso, não vô-la dou como o mundo a dá, ele nos mostra que existe a paz nele e a paz do mundo. A paz nele e a paz do mundo. E Emmanuel, quando comenta esse versículo, essa fala de Jesus, no capítulo 54, salvo engano, do livro Palavras de Vida Eterna, ele nos fala que a paz do mundo costuma ser confundida com preguiça rançosa. Porque nós achamos que ter paz é não ter problemas. Nós achamos que paz é sinônimo de ausência de problemas, que paz é sinônimo de ausência de aflições. Então, quando Jesus nos fala: deixo a paz, vos dou a minha paz, mas não vô-la dou como o mundo a dá, é porque há um outro tipo de paz. É porque há uma outra forma de se refletir sobre a paz. E essa outra forma ele chamou de em mim tenhais paz. Por que em mim tenhais paz? Na mensagem que ele nos traz, nas palavras que ele nos proferiu, nos ensinamentos que ele deixou e exemplificou. Daí entendemos por que desse versículo do capítulo 16 do Evangelho de João, ou nesse versículo, relatar ou retratar Jesus dizendo, justamente nesse sentido: tenho-vos dito isto. Dito o quê? Aquele ensino que ele havia trazido. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Como que, reforçando o que ele havia dito: vos deixo a minha paz. Só que ele segue com a frase dizendo: pois no mundo tereis aflições. Pois no mundo tereis aflições. Mostrando mais uma vez que a paz não tem a ver com as questões materiais do mundo. Que a paz, a serenidade, não tem a ver com os acontecimentos do mundo material. Como que a nos dizer que a paz é um estado de consciência. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Mas ele também dá um conselho, ou a sugestão: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como que a nos dizer que nas aflições do nosso dia a dia devemos buscar o bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse ele.
esse ter bom ânimo, alma, vida espiritual. Então, esse sentido que Jesus coloca na frase para que entendamos o porquê de saber lidar com as aflições, mostrando-nos que as aflições são do mundo, são da natureza do mundo, e que não são as ausências de aflições ou a ausência de aflição que conferirá a paz. Se não são as ausências de aflições, se não são ou não é a ausência de problemas que determina o aspecto de paz, o que então determina o aspecto de paz? Emmanuel, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele nos fala que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Vejam o que ele escreve. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida, mostrando-nos que a paz é um estado íntimo e que as aflições externas não afetam a paz quando se tem a quitação da consciência para com a vida. Mas o que acontece é que nós, por estarmos aqui nesse processo evolutivo, nesse mundo de provas e expiações, talvez não tenhamos a quitação da consciência para com a vida. Talvez ainda temos em nós esses elementos existenciais advindos de toda a nossa vida. Quando eu digo toda a nossa vida, a nossa existência espiritual. Porque o que nós somos hoje aqui é o resultado da história, da nossa história de vida. Nós somos seres reencarnados na Terra. Nós não somos seres criados na Terra. Nós estamos reencarnados. Nós estamos aqui na Terra novamente, trazendo toda a nossa bagagem evolutiva. Nós temos várias reencarnações, mas nós somos o mesmo espírito. Nós somos os mesmos espíritos que renascemos na Terra várias vezes, para darmos continuidade no nosso processo evolutivo. Quando nós falamos uma vida, duas vidas, nessa vida, na vida passada, é apenas uma força didática. Porque, em termos específicos, nós só temos uma vida. Por que nós só temos uma vida? Porque nós somos imortais. Se somos imortais, não podemos ter mais de uma vida, senão a vida acaba, a vida morre. E a vida não se acaba, a vida não morre. Então nós somos os espíritos que, desde que fomos criados, nós temos uma só vida, e ela nunca acabará. Agora, nós temos várias reencarnações, ou seja, na mesma vida espiritual, eu tenho momentos que eu venho para a Terra. Então, sempre serei eu a estar na Terra, voltar para o mundo espiritual, a estar na Terra, voltar para o mundo espiritual. O que eu tenho, o que todos nós temos, são várias reencarnações. Reencarnação não é sinônimo de vida. Reencarnações são os momentos na minha vida nos quais eu estou na matéria. Eu estou reencarnado. Então, por isso é que numa encarnação eu resgato situações de encarnações anteriores. E por isso que as atitudes praticadas em uma encarnação reverberam em outras encarnações. É isso que nós encontramos no artigo 9º do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, dizendo os espíritos que as reencarnações são solidárias entre si porque pertencem ao mesmo espírito. E por que é importante nós entendermos isso? Para percebermos que os acontecimentos pelos quais passamos aqui na Terra são consequenciais, ou seja, são consequências de atitudes, de escolhas que nós fizemos, que nós praticamos. E se olharmos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos que Kardec ali apresenta uma classificação de mundos e coloca a Terra como um mundo de provas e expiações. E o mundo de provas e expiações
conforme Emmanuel nos caracteriza no livro Consolador, é o mundo em que predomina o mal. Então, aqui ainda lidamos com desenvolvimento de virtudes negativas, ou seja, a virtude é não fazer o mal, quando a virtude correta, de fato, é fazer o bem. Mas no mundo de provas e expiações, não fazer o mal já é visto como uma virtude. E o que mostra aqui, então, que a nossa consciência espiritual ainda não está quitada efetivamente. Por isso, não sentimos profundamente o aspecto de paz e as aflições materiais, circunstanciais, acabam nos afetando intimamente. Acabam nos afetando na própria estrutura consciencial. Daí, então, Jesus dizer: no mundo tereis aflições, no mundo de provas e expiações. E por que aflições no mundo de provas e expiações? Porque são consequências, são situações advindas de escolhas que nós fizemos. São situações advindas de atos que nós praticamos e geraram as consequências. É esse mesmo artigo 9º, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, é nesse mesmo artigo que Kardec nos diz que não há uma só atitude que não gere consequências. E não há uma só atitude errônea que não gere consequências funestas, disse ele. E que o espírito resgata. O espírito resgata numa encarnação, na mesma encarnação na qual praticou o ato, ou em outras reencarnações. Porque as reencarnações são solidárias entre si, pertencendo, diz ele, ao mesmo espírito. Então, por isso que nós precisamos ampliar muito o conceito de vida. Vida não é o interregno de tempo que começa no berço e termina no túmulo. Isso é encarnação. A vida existe antes do berço, a vida continua existindo depois do túmulo. O interregno entre berço e túmulo é o que nós chamamos de encarnação, que é uma das etapas da minha vida. A minha vida é muito maior do que uma encarnação. Com esse entendimento, então, o Espiritismo nos explica que tudo está certo, mas pode não estar bem, mas tudo está certo. Por que está certo? Lei de causa e efeito, ação e reação. E Kardec opta em fazer essa análise para as aflições no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, é o maior capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Como que saber lidar com as aflições nos dá condição de melhor viver a vida. E aí, Kardec, nesse capítulo 5, que tem por título Bem-aventurados os aflitos, traça-nos um estudo profundo sobre as aflições. E por que ele coloca esse título Bem-aventurados os aflitos? Ele vale-se da bem-aventurança segunda, da segunda bem-aventurança, constante no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, segunda bem-aventurança. As bem-aventuranças, elas são como que um degrau de evolução, um degrau evolutivo das virtudes. Jesus nos apresenta nesse sermão das bem-aventuranças 7 bem-aventuranças de virtudes e 2 bem-aventuranças de perseguição, a 8ª e a 9ª bem-aventuranças. E da primeira à 7ª, ele nos apresenta uma escala de virtude, como que dizendo-nos que uma bem-aventurança permite chegar a outra, essa outra com essa primeira chegar a uma terceira, a primeira, a segunda, a terceira e chegar à 4ª, como que nos dizendo que uma virtude da frente não será desenvolvida se a virtude anterior não for desenvolvida. E se bem-aventurados os que choram é a segunda bem-aventurança, como que o segundo degrau, mostra-nos que para entender o que choram, é preciso entender o primeiro degrau. E qual é o primeiro degrau dos 7 degraus das virtudes das bem-aventuranças? Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobres pelo Espírito? Ou em outras traduções, pobres de Espírito, outras traduções, pobres do Espírito. O que significa essa expressão? Significa humildes.
Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mostrando-nos que a humildade é a virtude fundamental. Ela não é a maior das virtudes, porque a sétima, pacificador, mas ela é a fundamental, ela é a primeira. Como que a nos dizer que sem a humildade nós não conseguiremos ascender na escala das virtudes. Não conseguiremos chegar a bem-aventurados os pacificadores se não começarmos pela humildade. E a humildade faz com que nós entendamos e busquemos, de certa forma, compreender as situações. A humildade dá uma serenidade, dá uma aceitabilidade das coisas de Deus para que possamos interpretá-las. A humildade é aquele sentimento que percebe que há um ser maior, que há Deus que de tudo cuida pelas suas leis. E que essas leis de Deus são justas, como justo é o próprio Criador, como vemos na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Quando ali nos são apresentados os atributos da divindade. E um dos atributos da divindade é Deus é soberanamente justo e bom. Justo e bom. Sendo Deus justo e bom, por que ele nos impingiria o sofrimento? Então a humildade nos permite entender isso. E uma vez entendendo isso, serenando-nos, nós temos condições de subir para esse segundo degrau. Bem-aventurados os que choram. O que significa bem-aventurados os que choram? A resignação. Bem-aventurados os resignados. O que é a resignação? É aquele sentimento que advém de um coração humilde que compreende que se está acontecendo algo ruim e Deus é bom, é porque esse algo ruim é uma consequência de atos que eu pratiquei e não imposto por Deus. Porque Deus nunca imporia nada ruim para ninguém. Não é vontade de Deus. É pura e simplesmente a aplicabilidade da lei de ação e reação, que faz parte das leis naturais, que faz parte das leis divinas. Diz a lei da física que toda ação gera uma contrária de igual força, de igual potência. Então pensemos, o sofrimento é uma reação. Se ele é uma reação, a causa não é o próprio sofrimento. A causa é alguma escolha, algum ato que eu pratiquei. E esse ato teve como consequência uma adversidade, significando que esse ato não foi um ato bom. Significando que esse ato não foi o ato devido, porque senão as consequências seriam boas. Então esse raciocínio nos leva a olhar as aflições, ou perceber as aflições, como consequências dos nossos atos, como consequências das nossas escolhas, como consequências da intemperança. Então esse é o aspecto que nos permite interpretar essa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados aqueles que se resignam, que têm a humildade para perceber que não é Deus impondo o sofrimento, que não somos vítimas. Porque muitas vezes, quando estamos em aflições, nós dizemos assim: por que, meu Deus, o Senhor fez isso comigo? Como a dizer, por que o Senhor não faz isso com os outros? Tem que ser comigo. Ou como a dizer, mas logo comigo? Então, a resignação permite dizer, Deus, se isso está acontecendo é porque causa existe. E essa causa é a atitude que eu pratiquei. E aí nós podemos dizer, mas como assim? Eu já olhei, já passei minha vida inteira em revista. Desde o meu nascimento, eu não fiz nada. Eu nada fiz que pudesse justificar o meu sofrimento, a minha aflição. Eu sou uma pessoa boa, eu cuido bem dos outros, eu oro pelas pessoas, eu faço bem para as pessoas. Correto, correto. Isso é o que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec chama de causas atuais das aflições.
Causas atuais. O que são causas atuais? Olhar apenas essa encarnação. Olhar apenas esse momento reencarnados que nós estamos, no qual nós estamos. E olhando esse momento no qual nós estamos, esse momento reencarnado, nós então podemos dizer, mas eu não fiz nada que justificasse essa dificuldade. Parece que as coisas não dão certo para mim, mas eu sou uma pessoa boa. Mas quando nós não encontramos as explicações, as origens, as causas, no momento atual no qual vivemos, Kardec então nos sugere que procuremos perceber que nós não somos seres criados para essa encarnação, que nós já existimos antes. E que se a causa não está nessa encarnação, com certeza estará em outra encarnação. É o que ele chama no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo de causas anteriores às aflições. Vejamos a didática que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Mas as causas anteriores, ou seja, aquelas que nós buscaremos nas encarnações passadas, elas são residuais. O que eu chamo de residuais? Primeiro eu preciso observar se essas causas não estão nessa encarnação. Porque muitas vezes, principalmente os espíritas, gostamos de dizer sempre que é consequência da encarnação passada. E na maioria de vezes são consequências dessa própria encarnação. Consequência dos nossos atos, talvez impensados dessa encarnação, das nossas decisões, das nossas escolhas movidas por passionalidade, né, por sentimentos passionais, por paixão. Decisões tomadas no auge da paixão, no auge do entusiasmo, ou no auge da tristeza. E essas decisões não foram pensadas, não foram efetivamente pensadas. E as consequências podem acontecer. Quantas pessoas dizem, mas eu não me dou bem no meu relacionamento conjugal, na minha família, deve ser coisa da encarnação passada. Será? Será que não são atitudes dessa própria encarnação? Será que não foi uma escolha fruto pura e simplesmente de uma paixão, de um interesse? Será que não nos falta um pouco de resignação, de compreensão? Será que não é de fato um elemento advindo do meu orgulho, da minha vaidade? Será que realmente há outra pessoa que é difícil? Ou sou eu mesmo que crio dificuldades com a minha forma de pensar? Que muitas pessoas chamam assim, esse é meu gênio, né? Esse é meu jeito de ser. Será que o meu jeito de ser é realmente o melhor jeito de ser para conviver com pessoas? Agora, se tudo está certo, se tudo que eu fiz, se eu sou uma pessoa de fácil convivência e etc., e a aflição, o sofrimento existe, aí sim, as causas podem estar em encarnações anteriores. E eu preciso saber quais são essas causas. Eu preciso fazer uma viagem a reencarnações anteriores para tentar saber quais foram as causas que justificam ou que justificassem essa situação pela qual eu passo? Não. Eu não preciso saber disso. Eu preciso saber que existe causa. Deus é justo e bom. Existe uma causa. Existe uma causa. E se eu sei, se eu passo a eu vou chegar a uma conclusão. Que se os resultados, se o momento presente não está bom, é porque os atos praticados não foram bons. E se eu quiser, então, mudar as consequências do meu momento presente, eu preciso mudar a maneira de agir. Porque atitudes iguais levam a resultados iguais. Se eu continuar com o mesmo jeito, se eu continuar com as mesmas atitudes, eu terei os mesmos resultados. Mas, Simão, nessa encarnação eu tenho atitudes somente boas. Então continuemos com as atitudes boas. Pode ser que as atitudes más do passado sejam em maior quantidade ainda, ou estejam em maior quantidade ainda, e eu preciso continuar perseverando no bem, como que angariando créditos suficientes para saldar os débitos. Então que continuemos na perseverança. É aquilo que Jesus coloca no sermão profético.
lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aliás, a própria expressão bem-aventurança ou bem-aventurados, ela foi traduzida como bem-aventurados, mas a palavra hebraica ela pode também ser traduzida como perseverança. Perseverai. Jesus pode ter dito bem-aventurados os que choram, mas ele pode ter dito perseverai os que choram. Porque a palavra ela tem os dois sentidos. Ela tem o sentido de bem-aventurados, né, de felizes, quando se traduziu para o grego, e ela tem o sentido também de perseverança, de perseverai, no sentido original do hebraico. Então percebamos que esse bem-aventurados, se tomados com a ideia de perseverai, nos mostra, continuemos então agindo no bem, apesar do choro, apesar da dificuldade, porque a causa vai ser extirpada, a causa vai ser resolvida dia a dia, atitude a atitude. O que não podemos é nos entregar, nos abater no sentido de entrega total e perder o ânimo, a alma, a vida, a disposição, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, porque tem causa. Tem causa. Agora, muitos querem descobrir a causa. Não, eu quero saber na vida passada, nas vidas anteriores, quem eu fui, o que eu fiz. Para quê? Se o véu do esquecimento é parte didática do processo reencarnatório. Para que eu preciso saber o fato? Eu só preciso saber que houve fato. Só preciso saber que eu preciso mudar os meus sentimentos e olhar mais para mim. Fazer uso daquele processo que nos coloca Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E qual foi a resposta? Um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Comecemos a olhar as nossas condutas, comecemos a olhar os nossos sentimentos. Observar que sentimentos nós trazemos dentro de nós. Observar melhor, profundamente, para entendermos, de fato, quem nós somos. Porque muitas vezes nos vemos como pessoas boas. Muitas vezes nos vemos como pessoas que não cometemos falhas, erros. Mas talvez sejamos orgulhosos. Tão orgulhosos que não enxergamos bem quem realmente nós somos. Como Jesus nos sugeriu. Vede o argueiro no olho do teu irmão, mas não vê a trave que cobre o teu. Então é hora de olharmos mais para nós mesmos, porque aí nós perceberemos que talvez o orgulho que nós temos nós chamemos de amor próprio. E não é um amor próprio, talvez seja sim um orgulho. E enquanto tivermos com esses sentimentos, egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, individualismo, nós continuamos espalhando situações que terão consequências adversas, que terão consequências de aflições. Então é esse o motivo de nós percebermos que há causa. Eu não preciso saber qual causa. Não preciso saber quem eu fui, porque quem eu fui já está demonstrado pela situação pela qual eu passo, pelo quem eu sou. Eu preciso saber mais quem eu sou, porque vai determinar quem eu serei no futuro. A minha vida futura é que me interessa. A vida futura é que nos interessa a todos. Desculpe-me, as encarnações futuras, né, é que nos interessa a todos, não as encarnações passadas. Porque o passado pode ser conhecido, mas é imutável. É imutável. O futuro é desconhecido, porém mutável. Por que o futuro é mutável? Porque o futuro depende das ações, das atitudes do meu presente. O que eu fizer hoje reverberará no futuro. Então, se eu quero um futuro melhor, eu preciso ter um presente melhor. Eu preciso fazer melhor nesse momento. E é isso o ponto fundamental. É isso que está simbolizado na parábola do samaritano. Quando ali Jesus, narrando a parábola, diz:
desculpa, o samaritano não, esqueça, a parábola do filho pródigo, por favor. É isso que está na parábola do filho pródigo. Quando Jesus, narrando a parábola, ele vai dizer ali que o filho pródigo disse para si mesmo, ou antes de dizer para si mesmo, o que levou o filho pródigo a dizer para si mesmo, eu vou voltar para a casa do meu pai, a expressão usada na parábola foi, e caindo em si. E caindo em si disse, vou voltar para a casa do meu pai, lá eu serei melhor tratado, etc. Caindo em si. O que é cair em si? É quando tomamos a consciência de que os únicos responsáveis pela nossa vida somos nós mesmos. Os únicos responsáveis pelas nossas vidas somos nós mesmos. Nós podemos ajudar aos outros, sermos ajudados pelos outros, receber o amparo de Deus, receber as forças divinas, mas as decisões, as atitudes são sempre nossas. Posso ser influenciado, mas me permitir ser influenciado. As decisões são nossas. Então nós somos os artífices da nossa vida. Por isso, observar e valorizar o momento presente. E não preciso ficar sabendo, buscando, ansiosamente buscando quem eu fui no passado. Eu preciso olhar melhor e saber quem eu sou no presente. E começar a mudar as minhas atitudes, direcionando-as para o bem. Para o bem. É preciso que entendamos que nós não devemos lutar contra os nossos defeitos. Nós precisamos lutar a favor das nossas virtudes. Vence-se um defeito é desenvolvendo virtude. E a virtude acaba por tirar os defeitos. É o que o Cristo nos disse quando ele nos falou, não resistais ao mal. Não resistais ao mal. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 11, ele diz, irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O que é vencer o mal com o bem? É o mesmo que a luz faz com as sombras. A luz não é antagonista das sombras. A sombra nada mais é do que a ausência da luz. A sombra é a ausência da luz. Quando que se tira uma sombra? Quando se dissipa uma sombra? Quando se acende uma luz. Acendendo a luz, as sombras se desfazem. Porque a sombra é a ausência dela. O mal é a ausência do bem. Quando se tira o mal? Quando se pratica o bem. Como que a luz brilhando nas trevas e as trevas desaparecendo. É o bem fazendo o mal desaparecer. São as virtudes fazendo os defeitos desaparecerem. É isso que nós precisamos perceber. Um processo de reforma íntima, ou num processo de reforma íntima, nós podemos dizer, aceitemos a nossa parte sombra, mas façamos brilhar a nossa parte luz. Não é só aceitar, não, eu sou assim, não. Eu estou assim, mas não sou assim. Eu posso ser diferente. Eu posso agir diferente. Eu não posso usar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Não. Eu não sou assim. Eu estou assim. E posso me modificar. E posso mudar as minhas direções. Posso mudar os rumos da minha existência. E o primeiro passo para esse aspecto é reconhecer que não somos vítimas das aflições. Não somos vítimas de Deus. As aflições não são Deus nos dando. Não são dadas, melhor dizendo, por Deus. São consequências das nossas atitudes. Reconhecer isso e ter a humildade para dizer, Deus, dê-me força, auxilia-me para que eu possa refazer os meus caminhos. Mas é preciso ter o bom ânimo para isso. É preciso ter a disposição para isso. Não ficarmos lamentando, não ficarmos reclamando, mas buscando saídas
buscando soluções, buscando o apoio das pessoas que estão conosco. Isso faz cessar, não nos liberta ainda, mas faz cessar a ideia das aflições. Há uma parábola hindu que diz que, certa vez, Brahma chamou os rios da Índia para uma reunião. E nessa reunião, Brahma disse para o Ganges: por que as suas águas arrancam os meus carvalhos quando elas se avolumam e não arrancam os arbustos que nasceram por si mesmos? E o rio Ganges respondeu para Brahma: ó soberano, é que os seus carvalhos, quando as minhas águas se avolumam, eles lutam contra elas, e então eu as avolumo mais e os arranco. Agora os arbustos, quando minhas águas se avolumam, eles se deitam, minhas águas passam e eles se levantam. Não resistais ao mal. Não é lutando contra o defeito, é tentando desenvolver as virtudes. É tentando mudar o olhar, caminhar para frente, refazer as ações. É isso que cessa a sensação da aflição. E o que nos liberta dessa sensação das aflições? Dona Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos traz algumas sugestões para que eu poderia chamar de caminhos para a libertação do sofrimento. Ali, Dona Joana de Ângeles, ela nos diz como um primeiro passo: esqueça o passado no passado. Esqueça as coisas do passado. Deixar o passado no passado. Quantas pessoas vivem frustradas hoje porque o passado era melhor? Quantas pessoas vivem de glórias do passado? Quantas pessoas ainda se cristalizam nos problemas do passado, nas dores do passado, e não vivem o presente? Quantas pessoas dizem assim: ah, no meu tempo as coisas eram boas. Qual é o meu tempo? O meu tempo só pode ser o da agora. O passado já foi, o futuro não chegou. O único tempo que eu tenho é o da agora. Então sempre será o meu tempo o dia de hoje. Então nós precisamos deixar o passado no passado. Se os problemas foram resolvidos, ótimo. Se as situações não estão resolvidas, vamos resolver. Ficarmos cristalizados nos sentimentos passados. A lembrança do passado é uma coisa, o ressentimento do passado é outra. Eu posso me lembrar do passado, das dificuldades do passado, isso é memória. E que bom que nós nos lembramos, o que mostra que temos boa memória. Mas eu não preciso reviver o passado. Eu não preciso viver de novo o passado, porque eu estou num novo momento, o presente. Então nos sugere Dona Joana de Ângeles: esqueça as coisas do passado. E nos dá uma outra sugestão: tenha fé no futuro. Tenha fé no futuro. Mas o que é ter fé no futuro? Como dissemos, o futuro nada mais é a materialização das consequências do presente. Ou seja, o meu futuro eu construo a partir do presente. O meu futuro está sendo construído a partir desse momento. A partir desse momento que aqui estamos conversando, eu já estou construindo o meu futuro. Então eu preciso me perguntar em relação ao meu futuro: o que eu quero na vida? Não é o que eu quero da vida, porque a vida nada me dá, senão a devolução daquilo que eu dou para ela. Então a pergunta é: o que eu quero na vida? O que eu quero na vida? Eu preciso saber que objetivo eu tenho. E eu preciso fazer uma segunda pergunta: o que eu estou fazendo agora me leva a atingir o objetivo que eu tenho? Se não leva, por que estou fazendo? Então o que todos nós queremos na vida? Bem-estar. Bem-estar. Bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar espiritual. Bem-estar. Então, o que eu devo fazer para ter o bem-estar? É isso que nós devemos observar. Para que o futuro seja bom, o meu presente precisa ser bom. Eu preciso ter bons sentimentos, boas atitudes. Isso é ter fé no futuro.
E todos nós temos as forças para seguirmos em frente, para redirecionar nossos caminhos. Disse-nos o Cristo: meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Nós todos temos a força para lidar. Talvez nos falte o ânimo, talvez nos falte tem de bom ânimo, como disse o Cristo. Pensemos nisso. Ela nos dá uma terceira sugestão. Ela diz assim: amparo incessante da prece. Olha que interessante. Como um dos caminhos para a libertação das aflições. Amparo incessante da prece. Não é a prece no sentido ritualístico, petitório, não. É aquela prece da entrega, da nossa entrega ao Criador, de entregarmos-nos efetivamente a Deus, como que naquele momento íntimo, talvez o momento mais íntimo que nós temos, quando estamos conversando com Deus. Gilberto Gil, com maestria, compôs uma letra de uma música em que nos mostra claramente como é esse processo de envolvimento com Deus. Quando ele nos fala: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que desatar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que encontrar a paz. Vejam. Tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Tenho que esquecer a data. Veja como ele vai elaborando tudo isso. Que foi o que Jesus nos disse quando nos sugeriu da prece que entrássemos no nosso quarto íntimo, que fechássemos a porta para as questões externas e que do fundo do coração conversássemos com Deus. É o que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e em silêncio ora teu Pai que está nos céus. É o que vemos na questão 659 do Livro dos Espíritos, quando se fala que a adoração é um ato que a prece é um ato de adoração e que orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. E pela prece, dizem eles, nessa questão 659 do Livro dos Espíritos, pode-se louvar, pedir ou agradecer. O amparo incessante da prece, que nos falou Dona Joana de Ângeles. Esse momento em que dizemos: Deus, estou contigo. Deus, me dê força, me ajuda. Mas abrir o coração para isso, numa entrega, como fez o Cristo, dizendo ao Pai: Pai, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. É esse o aspecto. As nossas preces precisam essa entrega total, para que no final, por mais que nós peçamos, no final, assim, mas Pai, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Essa é a prece efetiva. Essa é a entrega. Esse é o amparo da prece que nos fala Dona Joana de Ângeles. Sugere um quarto passo. Prática incessante do bem. Prática incessante do bem. Fazer, agir em prol das pessoas. Agir do bem. Nós iremos lidando com a libertação. Mas não é fazer o bem por obrigação. Não é fazer o bem pura e simplesmente pelo ato do bem. Com a vontade de fazer o bem. É ter a vontade de fazer. Como nos fala em espírito o apóstolo Paulo, numa mensagem que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. É o título do capítulo e é o título da mensagem do apóstolo Paulo. E no final do primeiro parágrafo, ele diz assim: para fazer o bem é necessária a ação da Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Então é preciso ter vontade na prática do bem. É fazer com vontade de fazer, e não por obrigação de fazer. Leon Denis
No capítulo 24, problema do ser, do destino e da dor, ele nos diz o seguinte: os meus atos são e os meus pensamentos são maus, e falsa aparência do bem. Falsa aparência do bem. Então que coloquemos à disposição de fazer o bem, e que essa prática do bem seja incessante. É a que Dona Joana também nos dá. Esse prática incessante do bem, né, como um quarto passo, como uma quarta atitude nessa escala. E depois ela nos diz, como um quinto passo, ter Jesus no coração. O que é ter Jesus no coração? Ter Jesus no coração é guardar as suas palavras, é guardar os seus ensinos. Não é somente recitá-los, é senti-los e aplicá-los. Jesus, conforme vemos na questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia. É o modelo e guia para a humanidade. É o exemplo. É aquele a quem devemos seguir e aquele a quem devemos copiar. Porque vejamos a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Guia e modelo, duas coisas. E a resposta foi: vede Jesus. Então Jesus é guia e modelo. O que é guia? Aquele que seguimos. O que é modelo? Aquele que nós copiamos. Ter Jesus no coração é copiá-lo. Como copiá-lo? Talvez nos perguntar, antes de cada atitude que nós formos fazer, praticar, nos perguntar: como Jesus faria o que eu vou fazer? Como Jesus agiria? Como Jesus falaria o que eu vou falar? Como Jesus pensaria o que eu vou pensar? Como Jesus seria o filho que eu sou? Como Jesus seria o irmão que eu sou? Como Jesus seria o pai que eu sou, o marido que eu sou? Ou seja, como Jesus seria a pessoa que eu sou? E se eu começar a me perguntar assim, eu vou organizando melhor os meus atos, porque eu vou pensando que Jesus não faria nada de maneira abrupta, que Jesus não faria nada agressivamente, que Jesus não faria nada sem amor, que Jesus não faria nada sem sentir a outra pessoa. E com isso nós vamos educando os nossos sentimentos. É o que vemos numa música cantada, composta por Padre Zezinho. Já há muitos anos, eu era criança, ouvia essa música lá nos idos do criança ainda lá, adolescente, nos anos 70. Eu ouvia essa música e achava muito interessante, porque na letra ele dizia assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, eu dormiria mais feliz. Vejam que precisão. Eu desconfio que ele leu essa questão 625 do Livro dos Espíritos, porque esse é o modelo. E Dona Joana nos fala ter Jesus no coração, ter ele como um farol a iluminar nossos caminhos, ter ele como aquele que nos trouxe o melhor ensino para uma vida em paz. Por isso ele dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agradeço a paciência de vocês por me ouvir. Agradeço mais uma vez a Ana pelo convite para estar aqui com vocês nessa 8ª jornada do Centro Espírita dos Humildes. Aí, né, ou aqui, né, virtualmente falando, em Itabuna. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe o trabalho desenvolvido por vocês nesse Centro Espírita dos Humildes, aí de Itabuna. Que Deus abençoe a família de vocês. E pela paciência que vocês tiveram em assistir e ouvir, Deus lhes pague. Deus lhes pague por todo esse carinho. Muito obrigado. O nosso mais profundo agradecimento pela magnífica palestra, muito elucidativa, muito consoladora. Deus continue lhe abençoando, iluminando os seus passos
E os nossos sinceros agradecimentos também por você ter aceitado o convite do Centro Espírita dos Humildes. Sinta-se abraçado pelo movimento espírita de Itabuna com as bênçãos de Jesus. Agora voltamos a chamar a nossa querida Andréa Bien para mais um momento de musicalidade. Então, amigos, para a gente encerrar essa noite com alegria, com músicas alegres, com músicas que fazem a gente entender que os desafios estão aí, mas que é no simples que a gente encontra o amor, é no simples que a gente encontra a felicidade. Então, vamos enfrentar as aflições de frente, mas saber que a nossa vida também é cheia de coisas lindas e de muitas bênçãos. Então, lindo final de sábado para todos vocês e que essa alegria, que essa simplicidade faça parte da sua vida, da sua caminhada. E cantem comigo, porque essa canção vocês vão conhecer e ela é muito linda. Um passarinho me ensinou uma canção feliz e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai no. Por isso sempre contente estou, que passou, passou, o mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lili, ai no. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lili, ai no. Eu levo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai no. Por isso sempre contente estou, que passou, passou, o mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lili, ai no. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lili, ai no. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lili, ai no. Muitas alegrias para nós. E para a gente encerrar a noite com muita alegria, a canção é Nel blu ti pinto di blu. Voa, vai para o céu azul, vai para as estrelas, deixa as aflições, deixa os desafios um pouco de lado e se permita ser feliz, e se permita voar, e se permita viver e sentir todas as coisas belas que a vida tem para nós. Então cantem comigo essa canção que eu adoro. Penso che un sogno così non ritorni mai più. E mi piangevo e le mani la faccia del blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito.
tutto il sogno nell'alba svaniscono perché quando trapunta la luna mi porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi coi peli che come blu come un cielo tramonto di stelle volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù, e volavo, volavo felice più dentro del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Buona musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, volare con te. Então vamos voar, vamos ser felizes e colher os frutos dessa alegria, os frutos do amor em nós. Um grande beijo para todos vocês. Mais uma vez, Andréa, muito obrigada pela sua participação na nossa jornada. Você que nos traz essa musicalidade que nos harmoniza muito intimamente. Desejamos sinceramente que Jesus ilumine os seus passos e que você possa receber todas as bênçãos que você precisa e que você merece. Um beijo no seu coração. Amanhã convidamos a todos para o encerramento da nossa 8ª jornada a acessarem o canal do ICEI no YouTube para assistirmos à palestra do pernambucano Alisson Guedes, que vai nos falar: tende bom ânimo. E para encerrar, nós vamos orar. Senhor Jesus, todos nós somos herdeiros do amor do Supremo Pai Celestial. Recebemos todos os dias, através da sua misericórdia, as bênçãos da esperança, da coragem e os valores de paz. Que possamos ter uma noite de sono tranquila, reparadora após esse refazimento espiritual. E que o Senhor nos abençoe, a cada um de nós particularmente, envolvendo-nos em vibrações de fé, de confiança e de esperança no porvir. É com essa gratidão profunda, Senhor, que nós encerramos essa noite de aprendizado no mais envolvente amor, rogando paz aos corações humanos. Que assim seja.